Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Speck, estou aqui com meu amigo Giovanni do canal G Lima para trazer uma análise para vocês do último discurso do Lula. Giovanni, é um prazer estar com você aqui, cara, uma honra. Henrique, eu que agradeço mais uma vez, sigo há muito tempo o seu canal, trabalho muito bem feito no meio político, a política de fato, acompanho também no Instagram. E é um prazer, vamos ver o que o nosso ex-presidente tem para nos falar sobre esse cenário político. Acho que vai ser um vídeo muito interessante para o dia de hoje. Certo, pessoal, já passo para indicar o canal G Lima, aí vai estar o card aí, acompanhe, tem bastante coisa no canal do Giovanni aí, e vamos lá. Eu sempre decidi que o homem que tem uma causa, ele tem razão de viver. Se você não tem causa, se a tua causa é só o teu bem-estar pessoal, é uma causa muito pequena. A sua causa começa a ficar grande quando os outros... Olha, o Lula, ele tá falando aí no vídeo de causa, certo? Pra mim, a causa pessoal dele, acima de tudo, é ideológica, extrema esquerda, pela qual ele... é a ideia dele, certo? Então eu acho que esse discurso dele é meio raso, é meio genérico e... enfim, Giovanni, o que você achou dessa fala do Lula inicial aí do discurso? O Lula, ele sempre foi muito diplomático, né? Ele sempre fala sobre causas, né? Aquilo que a sociedade já tem de mais fragilizado, né? Então, quando ele fala sobre causa, sobre propósito que as pessoas vão lutar, ele sempre quer trazer a massa com ele. Isso é muito interessante porque o Lula, nem necessariamente, apesar de ser um governante populista, assim como outros, né? Getúlio Vargas, até o próprio Bolsonaro hoje, mas ele não luta de fato pelo povo, mas sim pelos interesses do partido, daquela agenda que ele defende. Então, um tanto quanto hipócrita falar isso. Começa a ficar grande quando os outros penetram na tua casa, quando os outros são motivo da tua destruição. Porque eu não consigo me conformar. Como é que alguém consegue dormir tranquilo sabendo que tem 1 bilhão de seres humanos que vai dormir sem ter o que comer? Eu não consigo imaginar como é que a gente pode dormir tranquilo quando a gente sabe que essa cidade, a cidade mais rica da América Latina, tem milhares de moleques, de crianças dormindo embaixo de uma lona na calçada. A gente tinha acabado com isso. Então, o Lula fala que ele tinha acabado com isso, né? Então a gente vê assim que ele, pelo discurso dele, ele deixou um país perfeito pra gente, né? É uma Nova Zelândia, o Brasil é mil maravilhas, né? Ele fala a gente, né? Então ele tá falando, se referindo a Dilma também, né? Todo mundo, é só olhar as estatísticas, né? A gente consegue ver como que o PT entregou o país, né? Como que o PT entregou um país totalmente destruído, né? Então esse discurso do Lula é um discurso hipócrita, né? E ele busca trazer uma ideia de que o país, quando era ele, quando era Dilma, era perfeito, que agora é tudo inferno. Não, não é assim. Sim, teve pontos positivos no governo dele, sim, teve, mas o PT entregou o governo destruído, um país destruído. Você pode discordar de várias coisas que o Bolsonaro faz, mas também houve pontos positivos no governo Bolsonaro. E o discurso dele fala como se somente pontos positivos aconteceram no governo do PT. Então, assim, eu acho um discurso hipócrita e vazio. O que você acha, Giovanni? Primeiro de tudo, eu acredito que o Lula ele tem uma cara de pau muito grande, né? Até assombrosa a forma que ele fala sobre como ele dirigiu, esteve à frente do país, não só ele, mas como os governantes que vieram após ele, como é o caso da Dilma. A gente sabe o jeito que ela saiu do governo, que não foi pela porta da frente. Então, pelo que ele nos fala, Henrique, dá a ideia de que ele deixou o país num patamar de Alemanha, da Nova Zelândia, da Austrália, do próprio Estados Unidos, e que na verdade a gente sabe que não foi isso. Quando ele fala principalmente sobre a fome, né? Principalmente ele se gaba muito dos programas sociais, né? Que é muito característico de governos e governantes populistas. Na verdade, você dá 70, 80 reais para as pessoas como era no começo, agora tá até um pouquinho mais para dizer que tirou da linha da pobreza. Isso não é você tirar de fato, de uma forma empírica, as pessoas de uma linha da pobreza. Simplesmente você dá praticamente uma esmola, aquilo que sobra, considerando que essas pessoas vão viver daquilo, que na verdade você simplesmente intensifica a linha de pobreza. Assim como foi o caso da habitação. Ele diz que muitas pessoas agora estão voltando a não ter onde morar e tudo isso tem crescido, né? Mas se você pegar em 2009, você tinha praticamente 6, 7 milhões de déficit habitacional no país. Mas isso gera outras consequências. Nem sempre é legal você construir simplesmente habitações populares com níveis baixíssimos. Isso intensifica, né, alguns estudiosos, como o próprio Roberto Lobato de Corrêa, ele diz que isso intensifica o que a gente chama de descentralização e, consequentemente, aquilo que a gente chama de um processo de gentrificação, que é o que? Você constrói moradias simplesmente precárias em locais que já são periferizados, como, por exemplo, você começa a urbanizar esses locais,
E aí você começa a aumentar de fato a especulação imobiliária também. Na verdade, você está contribuindo e facilitando simplesmente para o desenvolvimento de grandes shoppings, grandes estabelecimentos comerciais e periferizando ainda mais aquelas pessoas que são carentes de uma habitação digna. Então, na verdade, precisa ser analisado bem mais a fundo que simplesmente esse discurso populista de que, nossa, nós tiramos durante o nosso governo, de fato, o país da pobreza, da linha da miséria, subimos na linha da miséria lá da ONU e tudo mais, reduzimos o nosso déficit habitacional, enquanto, na verdade, a gente sabe que na prática não reflete muito. Mas o que me admira, de fato, como eu comentei, é a cara de pau do Lula. Realmente, assim, como o ex-presidente dos Estados Unidos, um dos melhores presidentes que o país teve, que foi o Ronald Reagan, ele fala que o melhor programa social é o emprego. Então, Perfeito. assim, você tem pessoas que precisam de auxílio, certo? Mas eu acredito que a melhor forma de lidar com isso seria um auxílio condicionado a portas de emprego, a cursos profissionalizantes. Então, assim, eu acredito que, igual você falou, é um discurso populista, que só visa fins políticos. Perfeito. E assim, não só nesse sentido, mas como o Ronald Reagan ele dizia, e esse auxílio ele tem que ser, na verdade, com prazo pré-determinado, né? Porque senão, o que eu vou falar aqui pode até ser meio polêmico, mas esse auxílio ele acaba virando quase como uma droga, uma dependência das pessoas, né? As pessoas acabam, de certo modo, se acomodando, né? Então você acaba tornando as pessoas refém daquele auxílio, né? Talvez por limitações políticas, ideológicas, enfim, mas é o que a gente tem percebido principalmente nesses países, principalmente latino-americanos, como o caso do Brasil, do México, da Argentina, que tem ou tiveram de fato governo no estilo mais populista, como é o caso do Lula, Dilma, enfim. Com isso, então, companheiros, a única coisa que eu posso pedir para vocês: continue protestando. Continue protestando, porque o grito de vocês é que pode ajudar a libertar esse país. Não será uma tarefa fácil. Podem ter certeza que não será. Mas nós vamos precisar que cada homem, cada mulher que acredita que é possível recuperar esse país se agigante, porque nós temos condições de derrotá-lo. E quem vai derrotá-los não é o Lula, não é o Haddad, não é um partido político, é o povo brasileiro que tem que derrotar. Tá, para concluir o vídeo, o Lula ele traz uma ideia de ataque, né? Ele fala que o governo dele foi bom, ataca o atual governo e não traz nenhuma proposta concreta de mudança, certo? Porque a gente pode notar que várias políticas econômicas da época que o PT estava no poder não deram certo. Então, assim, ele não fala de corrigir erros, ele só faz ataques e não traz propostas. Então esse é o discurso vazio que a gente vê do Lula e infelizmente muita gente vai cair nele, né? Esse é o cenário atual. E não somente a respeito das propostas, porque durante o governo dele que não faltou foi inúmeras propostas o tempo todo, mas a realização de fato dessas propostas é que a gente acabava não vendo, né? Infelizmente, como você falou, Henrique, muitas pessoas tendem de fato a acreditar novamente, exatamente porque nossa sociedade ela vive um período de fragilidade, né? Então as pessoas estão carentes de um governante que vá tirar o Brasil, por exemplo, quase que esse precipício que está à beira aí. Eu não digo que o Brasil está de fato numa pior situação, porque se nós analisarmos o cenário internacional, nós estamos no meio de uma pandemia, infelizmente, mas felizmente o Brasil tem gerado nos últimos meses, tem gerado bastante emprego, apesar de ter perdido muito emprego, e como você falou do Ronald Reagan, o melhor e o principal programa social é a geração de emprego para que as pessoas por si só consigam ter uma perspectiva de fato acerca da situação de vida, do meio que a gente está vivendo hoje, atualmente. Realmente, melhor você dar a condição para a pessoa buscar o pão do que dar o pão em si para ela, né? Perfeito. Mas isso é muito comum e vai ser muito mais comum, muito mais frequente, Henrique, daqui para frente. Nós temos aí um pouco mais de um ano das próximas eleições lá de 2022. Então esses ataques vão continuar e vão ser muito mais frequentes, principalmente ao governo, obviamente, e essas novas vertentes que podem surgir até lá. Nós não sabemos de fato se o atual governo vai criar de fato um partido, uma agenda para defender, se vai se fazer algumas alianças, ou se nós vamos ter de fato, a gente fala muito hoje em terceira via, né? Você é especialista no assunto, você pode até falar um pouquinho mais desse assunto, talvez em um próximo vídeo também, mas nós temos aí algumas propostas, né? Ou talvez de um lado a polarização, né? O pessoal do Lula, né? E tudo mais, Haddad, a própria Manuela Dávila e tudo mais, talvez a própria Gleisi Hoffmann, talvez, não sei, nos próximos meses a gente possa ter alguma notícia nesse sentido. Agora o Ciro também tem se posicionado nesse sentido também, que talvez
seria de fato essa terceira via, né? E do outro lado, o atual presidente que nós vamos ver. Então esses ataques vão tender de fato a ser muito mais frequentes. E o povo precisa de fato ficar muito por dentro do que está acontecendo no cenário político, né? Eu acho que política, futebol, religião se discute sim e discute muito. Realmente, a gente vê que o Ciro, ele tá buscando ser essa terceira via, né? Mas a gente vê que é um discurso... O discurso dele é buscando como se fosse um centro, né? Mas todo mundo sabe que ele se posiciona mais à esquerda, mas ele faz ataques ao Bolsonaro, ataques ao Lula, para tentar buscar ser essa via. Mas a gente não vê a adesão da população, né? Essa ideia do Ciro. Mas eu acho assim que o cenário vai ser polarizado pro próximo ano, ainda é um pouco cedo para falar, mas porque a gente consegue analisar hoje, possibilidade grande de realmente ser Bolsonaro contra Lula no segundo turno. Se o Lula tiver os direitos cassados novamente, né, enfim, tem várias situações que envolvem o nome do Lula, né? Aí poderia ser o Haddad, né, que é um nome bastante comentado. Tem também o governador, o Dino, né, Flávio Dino, que também é uma opção. Enfim, a gente não sabe, tem muita coisa pela frente ainda. Mas hoje o cenário é esse, o cenário é de polarização total, né? Então, pessoal, obrigado aí a todos que assistiram, que acompanharam. Peço que vocês se inscrevam no canal aí, a gente tá buscando aí a meta de 1000 inscritos, certo? Então, valeu, Giovanni, obrigado aí pela presença no nosso vídeo. Eu que agradeço. Não deixe de se inscrever, não paga nada, gente. Só marcar aqui no botãozinho vermelho, ativar o sininho, porque tem muito conteúdo bacana, Henrique, que a gente ficou de gravar, então nós vamos falar bastante nos próximos dias. Então acompanhe, não fique de fora, porque certeza que você vai adorar, vai curtir bastante nossos próximos conteúdos aí. Isso aí, pessoal, obrigado, valeu.